Vamos iniciar a nossa aula número 3 do módulo de contabilidade de custo. Vamos para o quadro. Aula número 3 falaremos sobre inventário de materiais. E o objetivo é conhecer os tipos de inventários para avaliação de estoque e compreender os principais métodos de apuração de estoque. O conteúdo, tipos de inventário de materiais. Antes de mais nada, o que é esse inventário contábil? Vamos ver o conceito? O conceito de inventário contábil é o seguinte: representa o estoque que a empresa possui para comercialização em termos industriais. Pode estar relacionado com os estoques de matéria-prima, estoques em fase de elaboração, estoques efetivamente acabados. Inventário é demonstrar a relação de bens existentes. Então, esse tal de inventário, o que é, professor? Simples, inventário é o estoque da empresa, da organização. E qual é a função do técnico de finanças nesse processo? É exatamente o controle desse inventário. É controlar o que a empresa tem, se tem matéria-prima suficiente, se existe matéria acabada suficiente para atender uma determinada demanda. Então, o controle do inventário é o controle do estoque. Dependendo de cada setor, cada organização, ele talvez tenha um nome. Produto acabado, ou um estoque de venda. Ele vai ter vários nomes. Mas quando falarmos em inventário, estamos relacionando ao processo de controle do estoque. Verificar a quantidade, mensurar os valores. Certo? Então, vamos comigo. O inventário contábil, ele tem basicamente dois tipos, que é o inventário periódico e o inventário permanente. Vamos lá, vamos decifrar um pouquinho de cada um desses. Inventário periódico. O inventário periódico é o controle dos estoques. O controle dos estoques é realizado ao longo de um determinado período. Ele é mensal, trimestral, semestral ou anual. Inventário periódico. O que acontece? Esse é o mais comum nessas lojas, pequenos comércios, que não são num processo informatizado, um processo automatizado, que não tem um controle sistemático, eles não conseguem fazer um controle diário. Olha, entrou tanto, saiu tanto, não consegue ter um processo automático. Então o que se faz? Compra, vende e só se para fazer o inventário, ou seja, só se para verificar o estoque num determinado período, mês a mês, ou 3 em 3 meses, e como é o mais comum, uma vez ao ano. O professor Ivan vai lembrar comigo. Professor Ivan, naquele finalzinho de ano, o que é mais comum vermos nessas lojas? Aquela plaquinha, fechado para a balança. O que é isso, professor Ivan? Isso mesmo, professor. Você, aluna, com certeza já observou, né? Passou em frente a uma loja e disse fechado para balanço. O que é isso? É justamente fazendo o quê? O inventário das mercadorias que existem naquele momento, né? Então, inventariar nada mais é do que contar os bens que existem em determinado momento, tá? Bem simples, né, pessoal? Beleza. Então quer dizer que o inventário periódico, em determinado momento. E quanto ao inventário permanente? Vamos lá para o quadro. Inventário permanente. O controle dos estoques é realizado de forma contínua, por meio de ficha de controle para cada transação. Ficha de controle. Então, inventário permanente. Ele é um processo automatizado, um processo contínuo. É um processo que não se fecha uma loja para verificar o quanto temos. Não há necessidade de ir manualmente contar quantos sapatos ainda sobrou. É um processo atual, um processo real e cada vez mais comum e necessário nesse mundo atual, um mundo globalizado. Por quê? Porque hoje temos muitas demandas, muitas procuras e o simples contar
não é mais possível. Temos que ter um processo automatizado, um processo informatizado. Essas fichas de controles, hoje em dia, são todas automáticas. Imagine um supermercado grande tendo que parar para verificar seu estoque. Espera aí, quantas cenouras nós temos ainda? Quantos quilos ainda tem lá no balcão? Vai lá contar, vai lá contar. Não é mais cabível no dia de hoje ser assim. Como que é? Deu entrada no estoque, automaticamente faz a leitura lá, a óptica, ou se lança manualmente. Deu saída, quando dá saída lá no caixa, automaticamente já dá a baixa no sistema. Mas vamos entender um pouquinho mais. Vamos para o quadro. Inventário periódico. Ele é aplicado basicamente em pequenas e médias empresas, sendo cada vez mais comum só nas pequenas empresas. As médias empresas estão cada vez mais atuais, mais informatizadas e tendo um processo mais contínuo, cada vez sendo mais permanente o controle do inventário. Os estoques são avaliados na data da elaboração do balanço. Opa, tem um ponto-chave aqui. O inventário periódico, ele geralmente é realizado na data da elaboração do balanço. Mas qual é essa data da elaboração do balanço? Pessoal, qual é essa data da elaboração do balanço? Professor, que data é essa? Pessoal, normalmente a lei indica que deve-se elaborar o balanço contábil ou demonstrações financeiras em um determinado período. Que período é esse? Normalmente é anual, tá? Então, a cada final de ano, normalmente no mês de dezembro, se a empresa iniciou suas atividades no mês de janeiro, se faz o inventário periódico, ou seja, faz-se a contagem física dos bens existentes naquele momento. Isso não quer dizer que deva ser realizado apenas de forma anual. Pode-se realizar pelo inventário periódico, mensal, trimestral, né? Quadrimestral e anual. O mais comum é anual. Gente, esse é um poço de conhecimento, esse professor. Cada vez que eu escuto ele, eu aprendo mais. E vocês também, né? Exatamente. Então, o fechamento do balanço, o fechamento da elaboração das demonstrações é o encerramento do ano, que é o final do ano. É quando fecham-se, geralmente vemos fechado para balanço e se fazem as contagens. Cada vez ficando mais raro, porque o processo cada vez mais automatizado. Mas, uma vez vocês me falaram assim, lá no comecinho, cadê os cálculos? Espera aí, inventário agora não é só teoria não. Agora vamos iniciar os cálculos. Bora! Inventário contábil. Imagine essa figurinha aqui, ó. Essa aqui, com esse tanto de estoque, fazer um inventário, contar manualmente isso aqui. Como seria? Quanto tempo demoraríamos para parar para ter que contar esse estoque? Será que é admissível no dia de hoje termos um tamanho de um estoque desse, termos que parar para fazer a contagem? Acho que não, né? Imagine, cada um ir lá, cada funcionário tem que contar, não, nós temos tantas caixas. Como que é feito, então? A contagem desse estoque, ele é feito através do inventário permanente, através de uma forma contínua, através de um processo informatizado, né, que é aplicado aonde? Em grandes empresas. E cada vez sendo mais comum nas médias empresas também. E as pequenas empresas. O processo de informatização trouxe grandes benefícios. E um desses benefícios foi o quê? A facilidade de termos informações úteis para a nossa tomada de decisão. Os estoques, então, através do inventário permanente, eles são adotados pelos seguintes critérios. Quais critérios? PEPs, WEPs, MPM. Esses critérios que todos já conhecem. Não conhece, não? Calma, a PEPs não é aquele refrigerante, não. A PEPs é um método de inventário. É um modo de fazer um certo inventário. O WEPs é um modo. E o MPM um modo.
Calma, calma, aluno. A gente vai ver isso aí com calma. Então vamos voltar lá. O inventário contábil, ele basicamente tem um sistema dividido em duas partes, que são o inventário periódico. O que é o inventário periódico, aluno? Isso aí, o inventário periódico é aquele que acontece num determinado período, bimestral, quadrimestral e geralmente de forma anual. Realizado aonde? Geralmente em pequenas e médias empresas. E o inventário permanente? Ele é realizado de forma contínua, realizado geralmente nas grandes empresas, mas cada vez se tornando mais comum nas médias e pequenas empresas. E o que gerou essa transposição do inventário periódico para o inventário permanente? A globalização. Lembra? Lembra quando a gente viu lá na primeira aula, aluna? A globalização, que é um dos marcos da evolução da contabilidade de custo? Exatamente. A globalização é o que permite que cada vez mais as pequenas e médias empresas tenham um processo informatizado de controle de estoque. Mas calma, professor, está indo lá atrás de novo? É exatamente para isso, para a gente reforçar a importância de conhecermos a história. Então, através da globalização, nós podemos verificar hoje um inventário de forma contínua, um inventário de forma atual. Mas é bom conhecermos um pouco do passado, né, que ainda se mistura. Ainda hoje em dia temos os inventários periódicos. Claro que em bem menos lugares, em poucos lugares, e não como antigamente que era a regra. Então vamos lá. O sistema se divide em dois, inventário periódico e inventário permanente. E o inventário periódico se divide em duas partes, que é a conta mercadorias mistas e conta mercadorias desdobradas. Enquanto o inventário permanente se divide em PEPs, UEPs e CM. Vamos aqui, inventário periódico. Observação número 1. A conta de mercadorias mistas, esse método caiu em desuso. Ou seja, a conta de mercadoria mista, essa aqui, não está sendo mais utilizada. Por quê? Devido aos avanços tecnológicos. Os avanços tecnológicos permitiram um processo mais informatizado. E quem não tem seu processo informatizado, o que faz? Qual o método utiliza no inventário permanente? Ele utiliza conta de mercadorias desdobradas. Certo? Exatamente. Observação 2. Vamos lá, observação 2. O EPS não é aceito pela legislação de imposto de renda, bem como pelas normas internacionais. Calma aí, professor. O senhor está falando que tem um método que não é aceito? Exatamente. É um método que ele não é aceito pelo imposto de renda nem pelas normas internacionais, mas ele é utilizado. Ele é utilizado como? Ele é utilizado de uma forma gerencial, de uma forma que traga conhecimento para internamente, mas não vale para declarações de imposto de renda, para formação de balanço, das demonstrações, certo? Então, o EPS, ele é pouco utilizado hoje em dia. Qual é o método utilizado no método permanente? PEPs e CM. Vamos lá, vamos desdobrar. Conta de mercadoria desdobrada. Repetindo, né? Conta de mercadoria desdobrada, desdobramento. Vamos lá, o que eu quis dizer? Hoje em dia, com o avanço tecnológico, boas partes das organizações já fazem o controle de inventário do método contínuo. E quem não faz, então hoje está usando o quê? Através do inventário periódico. Ele utiliza a conta de mercadoria desdobrada. Vamos descobrir o que é essa conta de mercadoria desdobrada. Nessa sistemática, os valores das compras e vendas são registrados em contas separadas, quais sejam mercadoria, compra de mercadoria e receita das vendas. De forma que o CMV
Já vi isso aqui, né? Lembra? Lá na primeira aula, CMV é igual a estoque inicial mais compras menos estoque final. É aqui que nós usamos esse tal do CMV que vem desde lá do período mercantilista. Até hoje ele é usado. Ele é usado aonde? Nos inventários periódicos, né? Em pequenas organizações. E logo o RCM é igual a vendas menos CMV. Espera aí, vamos desdobrar essa sopa de letrinhas. O que é CMV? Custo de mercadorias vendidas. Como é calculado o CMV? Estoque inicial mais as compras menos o estoque final. Eu tenho de início 10 blusas. Comprei mais 10. Fiquei com 20, certo? No estoque final, eu só tenho 10. Então, qual foi o meu CMV? 10 mais 10, 20. 20 menos 10, 10. Então, meu CMV foi 10. Beleza, então a gente joga aqui. 10. 10. O que é RCM? Receita com mercadorias. Foi o que vendemos menos os custos daquela mercadoria. Eu vendi esses 10 por conseguir lucrar 18. Então o que acontece? R$18 uma blusa, menos o CMV daquela blusa, que era 10. Quanto foi que eu lucrei? 8. Mais à frente a gente vai olhar com mais calma. Vai ter uma outra matéria bem específica sobre demonstrações, numa próxima aula. Mas basicamente é isso. O CMV é o custo da mercadoria vendida e o RCM é o quê? Receita com mercadorias, que significa o quê? O preço de venda menos quanto ela custou. Inventário periódico, então ele conta mercadorias com função desdobrada. Aqui, um cálculozinho aqui básico. O CMV, custo da mercadoria vendida. Comprei R$200 de uma determinada mercadoria. Opa, desculpa, o saldo inicial era R$200 de uma determinada mercadoria. Fiz uma compra de R$1.700. E no saldo final, quando eu cheguei lá, contei lá quanto dessa mercadoria tinha, verifiquei que eu tinha R$300. Quanto custou a mercadoria que eu vendi naquele determinado período? R$1.600, certo? Isso aqui considerando que são valores em reais. Então eu tinha no saldo inicial 200, mais 1.700, menos 300, o custo da minha mercadoria deu 1.600, certo? Vamos para o exemplo. Esse exemplo aqui, ó, estoque inicial, que é exatamente o que a gente viu naquele CMV lá. Com prazo de mercado, compra a prazo de mercadorias, ou seja, compramos mercadoria, a venda à vista, daqui são as vendas, e o estoque final, 300. O que estamos vendo aqui, nada mais nada menos é do que o CMV aqui, ó. Saldo inicial, mais compra, que deu o CMV de 1.600, certo? Então, o CMV foi quanto? 1.600, certo? Deixa eu confirmar. Opa, beleza. E quanto foi a receita de venda? Tanto para a vendas à vista quanto a prazo são somadas. 1.500 mais 800, 2.300. Receita. O que é receita? É receita de bolo? Não, receita é quanto eu vendi, quanto que eu consegui com aquela venda daquele produto. Então, receita menos CMV. Vamos lá, me ajuda aqui. 1.600 deu 700. Então, o que significa isso? O produto que eu vendi, que rendeu 2.300, menos o custo da mercadoria vendida, pelo qual ela foi comprada, que era 1.600, me deu um lucro bruto, calma, que ainda temos várias outras coisas a ser descontadas, no valor de R$700. E assim, desse modo, é a forma básica que se fazem
se faz nessas pequenas empresas. Na venda de sapato, aquela sapataria pequena, aquela lojinha, a mercearia. É assim que ele busca saber quanto ele lucrou. Como? Quanto que ele vendeu, o valor que ele arrecadou naquela venda, menos quanto custou aquele produto vendido, que é o CMV. Mas muitas vezes ele não tem um estoque permanente. Como é feita a conta? Quanto ele tinha em um determinado período, estoque inicial, mais quanto ele comprou. Ele tinha 200, mais 1.700, 1.900, menos os 300 que tinha no estoque final. Que deu quanto? Custo de mercadoria vendida, 1.600. Ufa! Peraí, professor, e por que é desdobrada? Bora. Ela se chama desdobrada porque na contabilidade ele é registrado separadamente cada fato desse. Mercadorias, estoque inicial, 200. Mercadorias, ué, não é mercadorias? Certo, aqui é compras de mercadoria. Compras de mercadorias. Vamos lá, fornecedores, aqui é um valor referente ao quanto se deve. Receita de venda, opa, receita de venda, 2.300, certo? Então, através daqui, se chama desdobrado devido à forma de contabilização. Mas, para as pequenas organizações, o que nos importa é o quê? Saber essa fórmula do custo da mercadoria vendida, que é o saldo inicial, mais compra, mais saldo final. Essa é a fórmula do periódico, tá? Agora, vamos para o quadro. Inventário permanente. Ufa! É matéria, gente. Vamos correr porque o tempo ruge. Inventário permanente. Nessa sistemática, o CMV é apurado a cada venda de mercadorias através de um método de avaliação de estoque. Ou seja, o processo já se encontra informatizado, é um processo contínuo. E a conta de mercadoria tem seu saldo ajustado após cada operação de compra ou venda, indicando o estoque efetivamente existente, o que implica que o inventário físico deve coincidir com o saldo final dessa conta. Então o processo é contínuo. Professor Ivan, esse processo contínuo, isso a gente remete lá naquela primeira aula, na história, né? A globalização. A globalização, como a gente perguntou, qual é a importância da contabilidade de custo no mundo globalizado? É essa a importância? É agora que a gente está entrando exatamente nesse assunto, professor? Sim, professor. Essa continuidade é um pressuposto importantíssimo na contabilidade, né? Que ela precisa conhecer os fatos passados, presentes e verificar se esses fatos no futuro vão trazer realmente algum benefício, né? Então vocês percebem, ou vocês estão percebendo, que até esse momento você já pode distinguir o inventário periódico do inventário permanente. Não sabe? Com certeza sabe. Os alunos aqui estão dizendo que professor, a aula está bem didática, o professor Aluir está de parabéns. Também mando um parabéns para o professor Aluir, bem didático, bem objetivo. Então eu vou, já sabendo que você sabe da resposta, eu vou tentar sintetizar qual é a diferença, né? Inventário periódico é aquele que é feito em um determinado período. Inventário permanente é aquele que é realizado a cada transação contábil, a cada aquisição, a cada venda. Ok, pessoal? Continue participando aí, mandando dúvidas. É isso aí, pessoal. O chat está aberto para vocês. Não vamos levar essas dúvidas para casa, não. A hora é agora. Mas o processo é contínuo, então vamos continuar. Inventário permanente. O método de avaliação de estoques. Os métodos mais conhecidos para fins de controle permanente de estoque são PEPs. Ah, não é o refrigerante não, professor. PEPs, primeiras a entrar é a primeira a sair. WEPs, última a entrar é a primeira a sair. MPM, média ponderada móvel.
O CMV é apurado com base na média aritmética dos custos de aquisições. MPF, média ponderada fixa. Os estoques iniciais e compras são tratados como se fosse uma única aquisição e as vendas uma única saída. Vamos pegar cada um desses, mas só lembrando, o EPS não é aceito nas normas contábeis. Quais são os métodos aceitos para as normas contábeis? As normas internacionais e pelo fisco. Lembra que é um fisco, né? O leão. PEPS e MPM. Só esses dois métodos. Professor, então o que o EPS e o MPF faz? Muitas vezes é uma forma gerencial. A empresa prefere trabalhar com esse modo de uma forma indireta, só para ter um controle gerencial, mas o método principal de apuração dele é o PEPS ou o MPM. Vamos iniciar. Método de avaliação de estoque. As normas contábeis brasileiras, que são a CPC 16 R1 e as normas contábeis internacionais, indicam que só poderá ser utilizado o PEPS e a MPM. PEPS, lembra? Primeiro que entra, primeiro que sai. MPM, média ponderada, móvel. Opa, esqueci, professor. Média ponderada móvel, professor. Isso, obrigado. Média ponderada móvel. O EPS não é aceita pela legislação dos impostos de renda. Passaremos pelo EPS para a forma de conhecimento, mas vamos nos atentar a partir de agora no PEPS e MPM. A ficha de controle básica de estoque é essa aqui. É uma ficha de controle normal, que existe desde os tempos das mercadorias, né, no modelo mercantil, e até hoje ela é usada. Mas só que hoje ela é de uma forma automatizada. Mas se tivermos uma noção dessa ficha aqui, entenderemos todas as outras. Então vamos passar para a ficha. Ficha de controle de estoque. O que vai vir aqui embaixo? O nome da mercadoria. Camiseta, automóvel, caderno e assim vai, vários tipos de mercadoria. A data que houve determinada transação. A quantidade, nesse caso aqui, entrada. O que é entrada? A entrada é tanto o saldo inicial, né, como uma compra. Mas, professor, por que o saldo inicial é uma entrada? O saldo inicial é uma entrada porque ele entrou nesse mês. Ele era o saldo final do outro mês e entrou como saldo inicial. Então aqui vai ser saldo inicial mais compra, certo? Então a entrada é o saldo inicial mais compra. E o que vai conter na entrada? A quantidade que entrou, o valor o valor unitário e o valor total. Na saída, mesma coisa. Quantidade, o valor. Peraí, que valor é esse? A saída é o quê? É a venda, é uma perda. Lembra da perda? Aquela perda que saiu sem inesperada? Quantidade, valor, valor total. Nós temos que dar a saída dela aqui. Mas que valor é esse? É o valor da venda? Não, é o valor do CMV, de quanto custou esse produto, que vamos ver mais à frente. E quanto ao saldo, o saldo, quantidade, valor, valor total. Gente, é muita informação, mas eu tenho certeza que vocês estão prestando atenção. Ei, desliga o celular aí, vamos prestar atenção aqui. A partir de agora a gente vai fazer isso na prática. Como vamos controlar esses estoques na prática? A fichinha, antigamente era feito manual. Dentro de cada local a pessoa ia com a fichinha, o funcionário olhava, contava e ia fazendo o seguinte registro. Hoje, o processo é automatizado, o processo é com leitor óptico, o controle é permanente, mas a ficha continua. Professor, se o processo é informatizado, eu não vou precisar contar. Para que eu tenho que saber disso? Simples. Porque você precisa entender
como a ficha funciona, para saber ler o que ela quer dizer. Se você não entender, elas são simplesmente números, que você não vai compreender o que entrou, o que saiu, para onde foi ou deixou de ir, certo? E agora, vamos prestar bastante atenção, que agora vamos fazer um exercício sobre essa atividade. Bora! E no exercício, vamos ver o quê? Utilizando os dados a seguir, elabore a ficha de controle de estoque pelos métodos PEPS, WEPS, preço médio ponderado, preço médio fixo. Que aqui também é a mesma coisa do que MPM, a média ponderada móvel. Opa, MPM, média ponderada móvel. Professor, o senhor disse que é só o PEPS e MPM que pode, mas o senhor vai apresentar o WEPS e o preço médio fixo? Sim, para quê? Para termos conhecimento, termos noção. Mas vamos começar. Vamos começar com a nossa pequena organização. Essa organização, o que aconteceu? Ela teve transação, ou seja, teve movimentação no seu estoque. No dia 3, compra de 40 unidades a R$200 cada uma. Dia 9, compra de 60 unidades a R$220 cada uma. No dia 15, venda de 90 unidades a R$400 cada uma. No dia 25, compra de 50 unidades, R$240 cada uma. E o que pedimos? Utilizando os dados a seguir, elabore a ficha de estoque através dos seguintes métodos. Vamos começar pelo método PEPS. Aqui é a nossa ficha de estoque, como vimos, né? E ela já foi lançada, mas vamos fazer a leitura dela. O que aconteceu no dia 3? No dia 3, não ouvi? Entrada. O que aconteceu no dia 3? A compra. Lembra a compra? Compra de 40 unidades, no valor de quanto? 200 cada uma. Beleza, então você olhou para essa ficha, o que você pode deduzir? Que no dia 3, você teve um gasto de R$8.000. R$8.000 com o quê? Com a compra de um produto, que custava quanto cada um? R$200. Então, qual foi a quantidade? 40. Então, olhando para essa ficha, através dos lançamentos, você pode perceber que no dia 3 entrou 40 unidades no valor de R$200 e o valor total foi 8.000. Beleza, vamos lá para o saldo. O saldo é o quê? Quanto é que está nosso estoque? Como temos na realidade hoje em dia? R$40, 200 de unitário e 8.000. Agora já estamos mais espertos, então vamos mandar um pouquinho mais. Dia 9, o que aconteceu dia 9? Compra de quê? 60 unidades, R$220. Qual foi o meu gasto com isso? 13.200. Vamos lá para o estoque? Como é que ficou o nosso saldo? 40, 60, 100. Mas peraí, professor, por que o senhor não botou logo quantidade 100? Porque lembra que o nome do método é primeiro que entra é o primeiro que sai? Então a gente precisa identificar quem foi o primeiro que entrou e para identificar quem vai ser o primeiro que saiu. Então aqui ficou identificado que o primeiro que entrou foi as 40 unidades. Foi 40 unidades, o primeiro que entrou. E o segundo foi 60 unidades. O valor unitário e o valor total. E qual é o valor total do nosso saldo? 21.200. O que significa esse 21.200? A soma dos dois valores das compras. Até aí tudo certo, né? Entenderam? A gente tem que separar. Agora vamos para a saída. Professor Ivan, me ajuda nessa saída aqui. Foi vendido 90, professor Ivan. E eu boto aqui, nesse valor unitário, o preço que ele foi vendido? Não, né, professor? Pelo método do PEPS, o nome já está dizendo, né? Que é o que vai sair?
é o primeiro que está lá registrado. No exemplo aí que você deu, você já baixou as 40 primeiras unidades que entraram, depois vai baixar mais aqui o que? 40 das existentes lá, ao preço de 200, não é isso, professor? De forma que, somando 40 mais 50, você vai ter uma saída total de 40 unidades, que representa, no total, R$19 mil. Exatamente. Então aqui, nesse valor unitário, não entra o valor da venda, e sim o valor que custou esse produto. Como o professor falou, primeiro que entra é o primeiro que sai. Quem foi o primeiro que entrou? 40 unidades. Então botamos 40. Mas foi vendido 90. Faltou quanto? Faltou 50. Então essas 50 unidades vai ser de que valor? Do segundo. Então foi vendido 40 unidades do primeiro e foi vendido 50 unidades do segundo, que botamos aqui, 220, que alcançou o valor total de 19 mil. E quanto ficou nosso estoque? Ficamos com 10 unidades de 220, valor total 2.200. Se somarmos esse 2.200 mais 19 mil, 21.200, certo? Mas no dia 25 teve outro lançamento, que foi a compra de 50 unidades a R$240. Como ficou nosso saldo lá no final? Os 10 que sobraram, mais os 50 que entrou. Então, 10 mais 50, 60. Qual é o valor total dos 10? 2.200. O valor total dos 50, 12 mil. Agora, vamos fazer essa leitura aqui comigo. Quanto é o CMV dessa organização? Qual foi o custo da mercadoria vendida? Lembra? Custo da mercadoria vendida? Através dessa ficha, não precisamos fazer aquela fórmula. É fácil identificar. O custo da mercadoria vendida é a soma de todos os valores dessa coluna aqui, ó. O valor da saída vai ser o custo da mercadoria vendida. Então, o custo da mercadoria vendida dos 90 foi 19 mil, como lançado aqui. E o saldo final? Quanto que eu tenho lá no meu saldo final? Eu tenho 60 unidades, que valeu 14.200. E por que é importante eu saber o saldo final? Porque o saldo final é o estoque inicial do outro mês, certo? Então, através dessa ficha, acompanhamos todas as movimentações, identificamos o custo da mercadoria vendida sem necessidade de fazer fórmulas e identificamos o estoque final, que automaticamente será o saldo inicial do mês seguinte. Ufa! Aí, primeira conta nossa. É simples, não tem mistério, certo? Qual é o mistério? Quando formos fazer à mão, é a matemática. A maioria das pessoas se assustam com a contabilidade de custo, mas não pela contabilidade de custo em si, mas sim pela matemática. Mas se você tiver noção e ir com calma, vai ser fácil. Primeiro, PEPs. Primeiro que entrou é o primeiro que saiu. Entrou 40, depois entrou 60, saiu 90. Então, saiu 40, que é o primeiro que entrou. O segundo, 60. Peraí, 40 para 90, faltou 50. Então, eu só desço 50. Qual vai ser os valores dele? O de 40 vai ser referente ao primeiro. E o de 50 vai ser referente ao segundo. Tranquilo, tranquilo. Agora, você já está preparado. Você já é quase um técnico em finanças. Já está preparado para ler uma ficha de estoque. Mas vamos ver os outros métodos. Webs. Mesma coisa. Dia 3, dia 9, dia 15, foram os mesmos lançamentos, né? Qual vai ser a mudança aqui? Dia 3 entrou 40. Dia 9 entrou 60. Lembra? Mesma coisa. Agora na hora da venda.
Professor Ivan, mudou tudo, agora virou um tal de UEPS. O UEPS é o último que entra e o primeiro que sai, né? O que eu faço na venda de 90? Eu pego esse primeiro aqui ou eu pego o segundo? Os alunos, com certeza, professor, já estão sabendo como é que faz esse cálculo, né? Só olhar o conceito do UEPS, né? Você verifica quais foram as últimas entradas. Quais foram aí? Aquela relacionada ao que? A 60. Aí você, como se você vendeu 90, você vai baixar primeiro as 60, ao preço de 220 unidades monetárias. Faltam 30 para se chegar ao 90. Então você pega o total de 40 e baixa só 30 ao preço de 200 unidades monetárias, de forma que saiu em relação à venda 90 unidades. Se somar, você vai encontrar nesse dia 15 um CMV de 19.200 unidades monetárias. Bem simples, né, professor? Pô, simples. Esse professor é impressionante. Cada vez que ele fala, eu adquiro mais conhecimento. E eu tenho certeza que vocês também. E eu tenho certeza que vocês falaram, mas é só isso? Bom, esse é o básico. Mas basicamente isso. E o que vocês têm que adquirir de conhecimento dessa aula? É PEPs, primeiro que entra, primeiro que sai, né? E que através dessa ficha, você possibilita ver qual foi o custo da mercadoria vendida e qual é o estoque final da sua empresa. Com isso, você faz um controle automático e verifica se está faltando. Você pode verificar através da saída aqui, ó, como está sendo a saída de determinado produto, se está tendo uma saída grande, se está tendo uma saída baixa. Se a saída se está saindo muito produto e meu estoque está abaixando, ficando muito baixo, de acordo que eu não vou conseguir atender a demanda, e através disso você tira informações gerenciais, informações úteis para a tomada de decisão. Devo comprar mais? Devo comprar menos? Esse produto está encalhado. Eu estou com 10 produtos nesse estoque há um mês. O que eu vou fazer? Vou fazer um pontão de estoque. Vou saldar esse 10 produtos aí e botar um preço mais baixo para vender. Certo? Então, são decisões gerenciais. MPM, média ponderada móvel. Essa aqui, vamos prestar atenção, essa tem um fator diferente. Primeiro, 30, 40, certo? Lançamento normal. Lançou 40 no saldo e 200 no saldo, certo? Valor total 8.000. Agora entrou 9, 60. E agora, professor? Não está separado, está junto. Exatamente, ela está junto. O que houve aqui? 40 mais 60, então a quantidade vai ser um valor só, 100. E o valor unitário? Eu boto o valor de qual? Do primeiro, do último. O que eu faço? O que você faz? Vamos somar. 13. 8.000 mais 13.200 dá 21.200, certo? Então a gente pega esse 21.200, divide por 100, 21.200 dá 212. Essa é a média ponderada móvel. Venda, vendemos 90. Qual vai ser o valor? Vai ser o valor da média ponderada móvel. Aqui, ó, 2.200. Automaticamente, CMV e estoque final. Ó, mais uma compra, 50. Tínhamos 10 produtos no estoque, compramos mais 50, deu quanto? 60. Agora vamos lá ver os valores. Eu tinha 2.120. Houve 2.000 de compra. Quanto deu o valor? 14.120. O que eu faço? Pego esse valor, vamos fazer a continha aqui, 14.120 e divido por 60, que automaticamente chegaremos a esse valor aqui. E esse atualmente é o mais usado. O custo da média ponderada fixa, nesse critério considera-se que os estoques iniciais e as aquisições como se fosse uma única transação. Muito pouco usada esse método. O que implica dizer que
os materiais estocados serão avaliados somente no final do período, pela média dos custos dos materiais que estiveram disponíveis para venda e para uso durante o período, todo o período. Professor, o que é isso que o senhor disse? Bom, usando essa fórmula aqui simples. Qual foi o custo total dos materiais disponíveis? Tudo que entrou, né? E divide-se, soma-se todo o valor gasto para adquirir aquilo ali e se divide pela quantidade total dos materiais disponíveis. Automaticamente vai se achar um valor único, certo? Isso é feito uma vez no ano, uma fórmula simples, muitas vezes usado só para as demonstrações contábeis. Cada vez mais em desuso porque não lhe traz informações gerenciais. E o que então é utilizado hoje? PEPs e média ponderável móvel. O custo do média ponderada fixa, então, ficaria mais ou menos aqui, ó. Olhando isso aqui, fixo será de 200 e pouco, ó, 33.200 dividido por 150, né? O valor total das compras dividido pelo valor total do produto adquirido, que chega ao valor do CMV, 19.920. E o estoque final, o que sobrou, 3.279. É muito mais para conhecimento, mas só que não é um método muito utilizado. E com isso, a gente vem chegando aqui na parte final dessa primeira etapa, que é o quê? A gente conseguiu identificar os principais métodos de estoque, PEPs, WEPs, MPM e a média ponderada fixa, mas para um conhecimento principal, qual é o utilizado? PEPs e a média ponderada fixa. E no inventário permanente? Sim, professor, o senhor ia levantar a questão aí? Não, professor, o senhor falou muito bem, resumidamente, né, são os dois mais utilizados, inclusive exigido pela legislação tributária e as normas do CBC 16, as normas editadas pelo Conselho Federal de Contabilidade, a norma específica, o CPC é editado pelo esse comitê específico, foi criado para isso, né? Mas são esses dois mesmo, é o PEPs e a média ponderada móvel, né? Pessoal, agora vamos utilizar o que aprendemos na prática. Vamos para a nossa atividade de sala. Vamos fazer nossos exercícios. É isso aí, pessoal. Já fiquei sabendo que todo mundo conseguiu fazer. Sobrou tempo para poder fazer isso aí. O pessoal falou, para que tanto tempo assim? Não precisava tanto tempo, né? Não? Não foi bem assim, não? Eu sei que aí entra matemática, um pouquinho mais de cálculo, mas é assim mesmo. A gente até se acostumar. Qual é o importante? Rever essa aula depois em casa. Mas vamos ver resolver esses exercícios, que eu vou resolver junto com vocês. Vamos para a tela. Primeira questão. Defina e aponte a aplicação do inventário periódico e do inventário permanente. Inventário periódico. Lembra? O que é o inventário periódico? É que o controle de estoque é realizado ao longo de determinado período. Né, professor? Professor Ivan, esse inventário periódico, o senhor comentou isso aí. Ele é utilizado em grandes organizações. Onde é utilizado esse inventário periódico? O inventário periódico, ele, por ser bem simples, né, e muitas das suas técnicas estarem em desuso, ele é utilizado para aquelas pequenas e médias empresas, né? Já o inventário permanente é o mais adotado, né? Inclusive exigido pela legislação. As normas exigem que se adotem esse
critério, inventário permanente. Então ele é adotado, ele aplica-se àquelas grandes empresas. É isso aí, gente. O professor é um poço de sabedoria. Eu vou acabar perdendo meu emprego aqui. Inventário permanente é aquele realizado continuamente. Vamos ver na tela? Lá, já me antecipou a resposta. O inventário permanente. O controle do estoque é realizado de forma contínua, automática, um processo informatizado por meio de fichas de controle. Lembra aquelas fichinhas? Mas professor, você está falando que é automatizado, mas tem ficha? Calma, aquela ficha ela é realizada toda de forma automática, né? E cada transação é para cada transação, ou seja, cada transação que é realizada automaticamente já se atualiza aquela ficha, sendo um processo atual, né? Ajudando o gestor na tomada de decisão. E aplicado onde? Em grandes empresas? Somente nelas? Não, cada vez mais está nas médias empresas. E, lembrando da história, qual foi o marco principal para a evolução desse processo permanente aqui? Cada vez mais ser utilizado o processo permanente, tanto nas pequenas e médias empresas. Qual foi? Hein, professor, qual foi esse método, o marco que ajudou nesse processo do processo ser contínuo, automático? Foi a Segunda Guerra Mundial? O aluno já sabe, né? Mande aqui a resposta pelo chat, né? Mas você com certeza está rindo aí da resposta, né? Que foi a Revolução Industrial. Isso, muito bem, parabéns. Exatamente. O marco inicial foi o quê? A Revolução Industrial. Lembra? Lá na aula? Marco inicial, Revolução Industrial. Depois veio Primeira Guerra, Segunda Guerra e outros. E o que ajudou no processo de informatização e facilitação dos custos? A globalização também. Lembra a globalização? Que veio o mercado mais competitivo, exigindo maior controle dos custos? Exatamente. Esse controle do custo exigiu o que das empresas? Que usasse um inventário permanente, um inventário contínuo, um inventário automatizado, feito através de um processo informatizado. Aquele leitor óptico, lembra? Chegou a caixa de leite no supermercado, o que o controle de estoque faz? Só passa o leitor óptico, automaticamente já bota lá 20 caixas de leite. E a saída, como que ele dá a saída? A caixa lá registradora, pega a caixa de leite, puff, só passa a caixa de leite no leitor óptico. Quando ela passa ali, o que ela está fazendo? Ela está dando baixa no estoque. Isso mesmo, ela está dando baixa no estoque. Em vez dela ir lá e botar um pontinho lá com caneta, ela passou e automaticamente o processo já identificou que saiu o leite. E com isso, o que nos ajuda esse processo informatizado? Ajuda na tomada de decisão. Através do relatório, podemos identificar o quê? Que está saindo muito de um determinado produto, então precisamos fazer uma compra mais constante daquele produto. Que o produto está saindo pouco, que tem um produto no estoque que está encalhado há um mês. Então o que a gente pode fazer isso? A partir daí vem o quê? A tomada de decisão do gestor. Ele pode, olha, o produto está no estoque parado há muito tempo, o que eu vou fazer? Vou fazer um saldão desse produto? Vou vender esse produto? Não, o produto está saindo muito rápido. De repente eu posso aumentar o preço desse produto, ganhar uma lucratividade um pouco maior em cima desse produto. E assim vem a tomada de decisões, certo? Parabéns para você que acertou. Muito bem, vamos lá, questão 2. Questão 2. Associe o método de inventário com as críticas e comentários sobre o método de avaliação de acordo com o caderno de contabilidade de custo. Caderno de contabilidade de custo. O que é isso, professor? Peraí, você não conhece o caderno de contabilidade de custo? É o nosso livro básico daqui desse módulo de contabilidade de custo. Ele está lá no AVA, certo? Entre lá no AVA e baixe esse caderno para acompanhar as nossas aulas. Vamos lá. O que ele quer saber? PEPs, WEPs e MPM. PEPs, primeiro que entra, primeiro que sai. WEPs, último que entra, último que sai.
MPM, média ponderável móvel, certo? Lembra? Então vamos ver o que o pessoal fala. Vamos para a resposta? Isso aí. Vamos lá. Primeira questão aqui, ó. O que no caderno fala sobre o EPS? O EPS, ele provoca um valor de CMV, custo da mercadoria vendida, mais atualizado, certo? Pois as baixas são feitas pela última compra. Pô, beleza, legal, né? Não. Porém, mostra um estoque desatualizado, certo? Apesar do CMV ser atualizado, o estoque está desatualizado, pois é avaliado pelas compras mais antigas. Em termos de resultado, mostrará um lucro mais real, mas em termos de patrimônio, apresenta um estoque desatualizado. Beleza, o lucro é bom, por que eu não vou usar o EPS? Tá certo, o lucro pode ser mais real, mas só que o estoque é desatualizado. Você não consegue ter um controle gerencial de uma forma correta, certo? Se dermos baixa no último que entrou, então quer dizer que o primeiro vai ficar lá sempre. Você vai comprar e o primeiro vai continuar. Entenderam? Compramos 10 blusas, saiu 8, aí ficou 2. Aí eu comprei mais 5, saiu 5, ficou 2. E comprou 3, saiu 3. Então aquelas 2 sempre vai continuar. Então você não vai conseguir ter um controle correto desse estoque. Vamos lá. 1. PEPS. Ocorre a baixa pela primeira unidade comprada. O valor de estoque existente estará sempre avaliado pelas últimas compras. Portanto, mais próximo do real, enquanto o CMV será obtido pelos preços mais antigos, certo? O que acarretará no lucro maior do que o real, em caso de inflação. Bora. PEPS, primeiro que entra, primeiro que sai. Cadê a palavrinha-chave aqui, ó? Primeira unidade comprada, né? Primeiro que entra, primeiro que sai. Automaticamente, esse último ficou com a média ponderável. Palavrinha-chave, médio dos estoques. Ajuste o valor médio dos estoques. A cada aquisição de mercadoria, fornece uma média sobre os valores que já existiam, os estoques adquiridos, né? É muito usado a média ponderada, assim como o PEPS. O PEPS ele é mais utilizado onde? Vamos lá, vamos para a tela. Vem comigo aqui. Vou explicar calmamente. Onde é mais utilizado o PEPS? Em produtos de grande valor, que você consegue definir por unidades. Como assim, professor? Uma concessionária, ele tem 10 carros Gols, né? Então ele, desculpe, tira a marca, eu não falei essa palavra, mas ele tem 10 carros. 10 carros ele consegue associar, que 10 carros foi comprado a tanto valor, e ele consegue associar cada produto, é uma quantidade pequena, né? E ele consegue ter um valor mais exato. Pô, então quer dizer que em quantidade grande não é usado? Não, não é isso. Quantidade grande é usada, mas se prefere utilizar a média ponderada, porque a média ponderada você tem uma maior facilidade de identificar o preço do custo de mercadoria vendida. Mas isso é o quê? Uma tomada de decisão, é uma opção, utilizar um ou outro. Por quê? Lembrando as palavras aqui do professor Ivan. Professor, lembra comigo aqui, quais são os métodos permitidos pela contabilidade de custo, pela contabilidade, pelas leis do fisco e a contabilidade internacional. Quais são os métodos permitidos? O aluno já sabe aqui, né? Com certeza. São 2, né? Mais utilizado, exigido pela legislação. As normas internacionais, né? Agora, uma pergunta que talvez o aluno queira saber. Que normas internacionais são essas, né? Tem um comitê de pronunciamentos contábeis, CPC, né? O que trata dessa matéria é o CPC 16. Esse CPC 16 nada mais é do que as normas internacionais de contabilidade traduzidas para e adaptadas em razão da legislação nacional para as normas brasileiras, tá? Que é o CPC 16. Se você tiver interesse, você pode consultar lá no site do CPC, www.cpc.org.br, e pegar o CPC 16, né? Mas são 2, né? O PEPS e a média ponderada móvel, exigido pelas normas internacionais e pelas normas brasileiras de contabilidade.
Meu Deus, uma pergunta só gerou mais informações. Pô, obrigado, professor. Esse comentário aí foi excelente. E, então, qual é? PEPS e MPM, média ponderada móvel. Vamos para a questão 3? E professor, interessante aqui que Cacoal informa que acertou, hein? A primeira e a segunda questão. Beleza, Cacoal? Parabéns para vocês, hein? É isso aí, ó. Vamos mandar aqui, ó. O chat está aberto. Pergunta, responder se conseguiu fazer ou não conseguiu fazer. Vamos lá, tá aberto. Eu quero ver a participação de vocês. Também, ó, parabéns aí pro pessoal Porto Velho e de outras unidades, Ouro Preto. Mas aonde, professor? Lembra aí? Professor, tem aqui ó, pessoal de Alta Floresta, Colorado do Oeste, Cerejeiras, Polo de Vilhena, sempre aqui bem, hoje está bem participativo. Cacoal, um abraço aí pessoal do Cacoal e todos os demais polos aí que estão presentes. Agora sim, vieram vários chats assim, dizendo que Ariquemes também acertou, Presidente Médici, Machadinho do Oeste, pode mandar mais, Nova Brasilândia, olha aí, agora sim, né? Zona Norte aqui, de Porto Velho também, dizendo que estão atentos e gabaritaram até o momento as questões, professor. É isso aí, pessoal, vamos participar. Eu consegui escutar o grito daqui, ó. Daqui eu estou escutando o grito de vocês, é isso aí. Agora vamos deixar de papo. Questão 3. Questão 3. Apure o CMV e o estoque final, ou seja, quer que façamos duas coisas, o CMV e o estoque final, utilizando o método PEPS de uma empresa que apresentou os seguintes dados na conta de estoque em determinado mês. Então foi dado os dados, né? Saldo inicial, 10 unidades a R$20. Dia 5 houve uma compra, 10 unidades a R$25 cada. Dia 15, venda de 12 unidades por R$35 cada. Dia 18, compra de 10 unidades, R$30 cada. Dia 25, venda 11 unidades por R$40 cada. Vamos resolver? Então lá, primeiro lançamento é o quê? O saldo inicial. Quantidade 10, unidade 20, valor total 200. Botamos lá no saldo o quê? 10, 20, 200. Beleza? Só para lembrar, o saldo inicial é o quê? O saldo inicial é o saldo final do mês anterior. O que foi o estoque final do mês anterior, ele inicia aqui como saldo inicial. Então, aqui já foi lançado. Próximo, dia 5. Né, aqui já está ok. No dia 5, o que aconteceu? Dia 5, compra de 10 unidades, R$25. 10, 25, 250. Houve saída? Não. Aqui, PEPS, certo? Então temos que separar. 10, 20, 25, 450. Beleza. Vamos lá. Dia 15, o que aconteceu? Dia 15 aconteceu, foi uma venda, certo? No dia 15 houve uma venda. E a venda tem um valorzinho aqui. O que eu faço com esse valor? Nada. Esse valor não entra na ficha. Ele entra lá para apuração dos resultados, né? Mas não é o caso. Aqui a gente está fazendo ficha para identificar o CMV e o estoque final. Dia 15 houve uma venda. De quantos produtos? 12. 12 produtos? Mas peraí, professor. Eu tenho 10 e 10. Qual que sai primeiro? Isso aí, aluno. PEPS. Primeiro que entra, primeiro que sai. Então, sai 10 unidades de 20. Beleza, faltou 2 unidades de quanto? Do segundo, 25. Então, 25. 10 de 20, 200. 2 de 25, 50. Qual foi o valor total? 250. E agora o nosso saldo? Eu tinha 10 de 25. Saiu 2, ficou 8. 8 de 25, 200.
Mas aconteceu mais movimentação aqui. Houve uma compra no dia 18. Certo? Dia 18. Houve o quê? Compra de 10 unidades a R$30. Agora ficou fácil, professor. Agora eu já sei de cor. Eu separo o 8, separo o 10. O 8 era 25, o 10 era 30. Aí eu vejo o valor. 8 vezes 25, 200. 10 vezes 30, 300. 200 mais 300, 500. E no dia 25, o que aconteceu? Venda, 11 unidades. Pô, professor, agora o senhor está até brincando, ficou até fácil demais. Por quê? 11. O que eu faço primeiro? Primeiro que entrou, o primeiro que sai. Exatamente. 8 de quanto? De 25. 8 de R$25. Para 11, faltou 3. 3 de quanto? De 30, professor. Pelo amor de Deus, é muito tranquilo. Valor total, 290, né? E o nosso, quanto ficou no nosso estoque? 7 unidades de 30, valor total 210. É tão fácil assim? É, gente. Agora que vocês já viram, deram o primeiro passo, é fácil. Qual é o CMV? Qual é o custo da mercadoria vendida? É 540. E qual é o nosso estoque final? 210. O que é esse estoque final? É quanto sobrou no nosso estoque do produto que a gente comprou. O que é o CMV? O custo da mercadoria vendida. A gente poderia fazer também, para depois, vocês façam em casa. A receita. Quanto foi a receita? É a quantidade vendida, né? No dia 15, você pega esse valor 12, multiplica por 35, 11 por 40, você vai achar um determinado valor e vai subtrair do quê? Do CMV. Essa eu vou deixar para casa, hein? Receita menos o CMV. Aí você vai achar o lucro bruto. Essa eu vou deixar para casa. Questão 4. Com base nos dados apresentados na questão 3, na questão anterior, apure o CMV e o estoque final pelo método MPM. Bora. Saldo inicial, isso aqui não muda, isso aqui a gente já viu. Segundo lançamento, o que vai acontecer no dia 5? Uma compra de 10. Professor, eu tinha 10 de 20, que dava 200. Agora eu comprei mais 10. 10 mais 10, 20. Isso. E o meu valor total era quanto? 200 mais 250 dá 450. E agora, professor, como que eu acho o valor unitário? Simples, gente. 450 dividido por 20. Esse valor aqui dividido por esse. Certo? 450 dividido por 20, 22,50. Entenderam a média ponderada móvel? Tá, professor, mas houve uma venda no dia 15. E agora, o que eu faço? Vendeu 12. Eu pego o primeiro, eu pego o segundo? Não, aqui não tem primeiro ou segundo. Aqui a soma é total, quantidade total. Então, a quantidade não era 20? Beleza, pego 12 dos 20. E qual é o valor que eu vou utilizar para a saída? Eu vou utilizar esse valor aqui do saldo, 22,50. 12 vezes 22,50, 270. Show de bola vocês, aluno. Sobrou quanto? 8. 22,50, 180. Vamos lá. Dia 18, o que aconteceu? Uma compra. Professor, compra, o que eu faço? Você já sabe, aluno. Agora está tranquilo. Agora é com você, técnico em finanças. 8 mais os 10 que eu comprei, 18. Muito bem, agora eu quero ver, hein? Quanto que é esse valor? 180 mais o valor da compra, 380, certo? 300 mais 180, 480. O que eu faço agora? Pego esse 480 e divido por 18, 266. Professor, essa sua conta também é errada. Não, não é isso. É que dá números quebrados. E você faz um arredondamento. Esse arredondamento é estipulado pelo sistema. Você pode arredondar para cima, existem certos cálculos de arredondamento. Então sempre vai dar uma pequena diferença em relação aos valores. E esse valor, como o sistema automatizado, ele adequa automaticamente. Para completar
essa questão aqui, o que falta? A venda do dia 25. Agora ficou muito fácil, né? O que aconteceu? Saiu 11. 11. 11 do quê? Dos 18. Qual é o valor que eu vou utilizar aqui como custo da mercadoria vendida? O de 26 unidades. Ah, agora é fácil, professor. 11 vezes 26,66. Certo. Isso, garoto. 293,26. Qual é o CMV? Qual é o CMV dessa conta aqui? Esse mais esse é igual a esse. Entenderam? Então, o custo da mercadoria vendida é a soma total do que saiu. E o estoque final? O que é o estoque final? O que sobrou no nosso estoque. É isso aqui, ó. Sobrou 7 unidades de um determinado produto com o valor tal, que o valor final foi esse, que automaticamente é o estoque inicial. E para casa também, eu quero saber a receita menos CMV é igual ao lucro bruto. O CMV você já sabe. Qual é o CMV? Está aqui. Professor, e a receita? A receita é só vocês pegarem a venda do dia 15, 12. A venda aqui, ó, do dia 15, que foi 12, multiplica por 35, mais a venda do dia 25, 11, 40. Vocês vão achar a receita menos CMV e vai descobrir qual foi o lucro bruto dessa organização. Viu? Começamos a entrar em números, cálculos. Difícil? Não tem dificuldade. O que precisamos saber é entender a composição dessa ficha, né? E onde vai o quê. Para isso, o primeiro passo é identificar nosso método que utilizaremos. Qual é o método que vamos utilizar? Vai ser PEPS, vai ser o EPS, não, opa, desculpa, vai ser PEPS, vai ser a média ponderada. Lembra um princípio lá do começo? Que é o princípio da... Esqueci o nome do princípio, mas o princípio dizia o seguinte, uniformidade, lembrei, princípio da uniformidade. Se você começou por um método, você deverá continuar por outro método. Por quê? Cada método desse dá um valor diferente. Vamos conferir comigo? Vamos cá, vem aqui comigo. Olha lá, esse aqui é o CMV 563 no método MPM. Agora vamos ver o CMV no PEPS. Qual foi o CMV do PEPS? 540. Opa, professor, o CMV do PEPS foi 540. E o CMV deu 563. Perceberam? Tem uma diferença. Ele dá uma diferença no final, no valor final. Isso é problema? Não, não é problema. Isso é de acordo com o método utilizado. Por isso que tem aquele princípio da uniformidade. Se você começou de um modo, você deverá ser constante naquele modo. Não poderá alterar o método. Não, eu estou usando agora, vou usar esse. Não, você escolhe o método e utiliza. E você, aluno, já sabe como fazer. Concorda comigo, professor Ivan, que esses alunos aí já sabem tudo? Com certeza, estou recebendo aqui no chat muitas elogios, professor, parabenizando pela aula, bem didática, objetiva. Realmente, o professor está de parabéns, bem didático, objetivo. Os alunos só reclamaram um pouco que não receberam a tabelinha, né? Foi um deslize, né? Mas na próxima vocês vão ter a tabelinha para vocês acompanharem aí, né? Mas vocês podem revisar essa aula, que vocês vão, com a tabela em mãos, vocês vão compreender isso facilmente e nunca mais vão esquecer a respeito desse tema tão relevante para a contabilidade de custo e também para a contabilidade geral. É isso aí, pessoal. Infelizmente estamos chegando ao final da nossa aula, mas o que tínhamos para passar é isso, os métodos do controle de estoque. E eu tenho certeza que você vai pegar essa aula, vai rever essa aula e falhamos não botando a tabelinha nas suas atividades, mas essa tabela vocês vão ter com vocês, é só pegar essa aula, ó, só fazer e refazer e fazer exercício. Agora é com você, a gente dá os passos básicos.
Mas o final, agora aperfeiçoar, é com você. A gente só é um início no processo dessa formação. Só damos a base para você aprender. Eu e o professor Ivan, né, professor Ivan, estamos aqui só dando a base. Concorda comigo? Estamos só facilitando o caminho que vocês vão trilhar, né? Estamos dando as ferramentas para vocês poderem executá-las, né? Isso você, com certeza, vai buscar. Pessoal, obrigado pela aula de hoje. Isso era o que a gente tinha a dizer. Agora é com você. Vamos chegar em casa, vamos estudar. Beleza, pessoal? Tchau, até mais.